Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a gravação do nosso livro de Fisiologia. E hoje nós vamos gravar a nossa quinta unidade. Unidade que nós vamos falar do sistema respiratório. Sistema respiratório que é muito importante para a homeostase do nosso organismo. Nós dependemos da atuação do sistema respiratório, principalmente para fazer trocas e transporte de gases. Oxigênio que precisa entrar no nosso corpo e esse processo acontece através da inspiração e dióxido de carbono, CO2, que precisa sair do nosso corpo. E isso acontece através do processo de expiração. Mas para nós entendermos como que esse oxigênio vai entrar no nosso corpo, vai ser transportado para as nossas células para ser utilizado e retorna para os nossos pulmões para ser eliminado pelo nosso processo de expiração, nós precisamos conhecer o sistema respiratório. E para nós introduzirmos o sistema respiratório, eu vou falar um pouquinho da anatomia desse sistema tão importante do nosso corpo. Então, para o sistema respiratório, nós temos a presença de dois pulmões divididos em pulmão direito e pulmão esquerdo, sendo que para o ar conseguir chegar nesses pulmões, ele precisa de uma zona chamada de zona condutora. Zona condutora que refere-se a estruturas de nariz, nasofaringe, laringe, traqueias, brônquios e bronquíolos. Essa zona condutora, ela é responsável por carregar esse ar que veio do ambiente externo, umidificar esse ar, aquecer esse ar, para daí alcançar a segunda zona, que chamamos de zona respiratória. A zona condutora, ela é toda constituída por musculatura lisa. E se nós temos musculatura lisa, nós precisamos lembrar que nós estudamos lá na unidade de sistema nervoso que para controle de musculatura lisa, nós temos a atuação do sistema nervoso autônomo, lembram dele? Sendo que neste caso, nós temos o sistema simpático, que liberando noradrenalina e adrenalina, irão se ligar em receptores do tipo beta nessa zona condutora, traqueias, brônquios e bronquíolos, provocando dilatação. Essa noradrenalina e adrenalina nos bronquíolos provoca dilatação e por isso aumenta essa atividade respiratória. Enquanto que o parasimpático vai funcionar através da liberação de acetilcolina. Acetilcolina que vai se ligar em receptores muscarínicos e por isso fazer exatamente o contrário do simpático, funções antagônicas com relação ao simpático, promovendo constrição destas vias aéreas e por isso reduzindo essa capacidade do sistema respiratório. Além da zona condutora, nós precisamos entender a zona respiratória. Zona respiratória refere-se à parte final desse sistema respiratório. É onde nós temos a presença de bronquíolos alveolares, saco alveolar e, enfim, os nossos alvéolos. Alvéolos que referem-se à principal estrutura responsável pela troca de oxigênio com os vasos sanguíneos e de CO2 dos vasos sanguíneos para os alvéolos, para ser expirado esse ar. Então, este alvéolo, ele é constituído por dois tipos celulares, os chamados pneumócitos tipo 1 e os chamados pneumócitos tipo 2. Os pneumócitos tipo 1 são as células que realmente fazem as trocas. Elas são compostas por uma membrana respiratória muito fina, que permite a troca de oxigênio do alvéolo para os capilares sanguíneos e de CO2 dos capilares sanguíneos para os alvéolos. No entanto, além do pneumócito tipo 1, os alvéolos também possuem os
pneumócitos tipo 2. Pneumócito tipo 2 que não tem função de troca gasosa, mas tem função de produção de uma substância chamada de surfactante. Surfactante que é muito importante para aumentar a área de superfície e impedir colabamento destes alvéolos. É responsável por diminuir tensão superficial e fazer com que o pneumócito tipo 1 consiga realizar as trocas. Outra célula muito importante que nós encontramos nestes alvéolos são os macrófagos. Macrófagos que estão ali exatamente para fazer fagocitose, limpeza de substâncias estranhas que não deveriam estar ali presentes. E, por isso, funcionam como a limpeza destes alvéolos. É importante entender que ao redor destes alvéolos nós temos vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos que vão trazer este sangue pouco oxigenado e por isso rico em CO2, para que eu consiga eliminar o CO2 através da troca com os meus alvéolos, e ainda vai passar a ter sangue que é rico em oxigênio, e esse rico em oxigênio será distribuído para todo o nosso corpo, transportando esse oxigênio para utilização em todas as nossas células. Então, na verdade, esse alvéolo é responsável pelas trocas gasosas. É no alvéolo que nós temos a troca de CO2 e de oxigênio. Mas é importante entender que esse sistema respiratório, ele funciona através de processos de inspiração e expiração, onde, na verdade, para eu ter a inspiração e a expiração e conseguir realizar toda a dinâmica do sistema respiratório, nós dependemos de alguns processos envolvidos nisso. Nós temos a ventilação pulmonar, que nada mais é do que a renovação cíclica desses gases. Então, através da inspiração, esse oxigênio entra, e através da expiração, esse dióxido de carbono é eliminado do nosso corpo. Nós temos também a difusão do oxigênio e do CO2 entre alvéolos e sangue e alvéolos, e como ele é transportado pelo nosso corpo, e para isso nós temos diferentes tipos de transportes. Então, o CO2 ele vai ser transportado ligado à hemoglobina, dissolvido no plasma, ou ainda em uma forma de bicarbonato. Então, nós temos vários transportes que nós vamos detalhar daqui a pouquinho. E por último, nós temos a regulação da ventilação. A ventilação é um processo rápido e inconsciente. E se ele é inconsciente, significa que nós temos centros no nosso sistema nervoso central que vão ser responsáveis por controlar esta pressão de oxigênio e de CO2. E por isso, nós precisamos entender como que ocorre a regulação dessa ventilação. Mas para começar toda essa explicação, nós vamos entender o processo de ventilação pulmonar, a mecânica da respiração. Como que acontece ou o que acontece para o processo de inspiração e expiração? Para eu ter esta ventilação pulmonar, eu preciso ter a inspiração, que em repouso acontece através da ativação de músculos diafragma e internos costais. Esses músculos são contraídos ativamente durante esse processo de inspiração. Quando eu faço a contração destes músculos ativamente, e isso feito através de centros no meu sistema nervoso central, eu permito que eu aumente o volume pulmonar e, consequentemente, quando eu aumento esse volume pulmonar, eu diminuo a pressão dentro destes pulmões e, consequentemente, o ar vai fluir de uma região de maior pressão externamente para uma região de menor pressão.
Consequentemente, esse ar vai entrar nos meus pulmões, no processo de inspiração. Já quando eu falo da expiração em repouso, isto é, sem estar realizando nenhuma atividade física, essa expiração é passiva. O que eu quero dizer como sendo passiva? Os músculos diafragma e externos costais, eles relaxam. E eles relaxam passivamente, através de uma interrupção da contração. Quando esses músculos relaxam, consequentemente eu diminuo o volume dentro desse pulmão. Consequentemente, eu aumento a pressão dentro desses pulmões e eu consigo expirar o ar. Eu elimino esse ar através do processo de expiração. E é assim que nós temos, então, a troca ocorrendo durante a inspiração e durante a expiração. Inspiração, processo ativo, contração ativa dos músculos, e expiração, processo passivo, relaxamento dos meus músculos, sem depender de nenhuma ativação do sistema nervoso central. Isso em repouso. Ok, mas depois da ventilação pulmonar, nós precisamos entender como que eu tenho os volumes que estão dentro desse meu pulmão. Nós temos diferentes tipos de volume para armazenar esse ar ou para eliminar esse ar. E aí nós temos, por exemplo, o volume corrente, que refere-se ao volume de ar que está dentro de toda aquela cavidade, de toda aquela zona condutora e dentro dos pulmões. Nós temos o volume inspiratório de reserva, que é quando eu inspiro fortemente e consigo encher os meus pulmões com o máximo de ar possível. Nós temos o volume de expiração máxima, e isso acontece quando eu tenho que eliminar esse excesso de volume que eu recebi durante a minha inspiração máxima. Então, eu elimino esse excesso de volume durante essa expiração máxima. Nós temos também o volume residual, que refere-se à quantidade de gás que permanece nos meus pulmões, que fica ali acumulado ainda nos meus pulmões, mesmo após o processo de expiração. E nós temos também o volume de espaço morto, que significa o volume de ar que ficou acumulado ali nas cavidades, nessa zona condutora, e que não foi eliminado durante o processo de expiração. Então, esses diferentes volumes relacionam-se com quantidades que nós temos aí disponíveis para vocês no livro de fisiologia, que vai demonstrar esses valores que referem-se para cada um desses diferentes tipos de volume. Mas mais importante do que ficar se prendendo nos valores desses volumes, nós precisamos prestar atenção no que cada volume representa nesse nosso sistema respiratório. Mas, para nós termos este processo de inspiração e expiração acontecendo, nós dependemos de diferentes pressões. Os gases funcionam da mesma maneira, como eu disse lá para circulatório, para cardiovascular. Lá eu não falava que o sangue fluía de uma região de maior pressão para uma região de menor pressão? Para os gases, o processo é o mesmo. Esses gases, oxigênio, CO2, eles precisam ser transportados de uma região de maior pressão para uma região de menor pressão. E para que isso aconteça, durante o processo da inspiração, principalmente, nós precisamos tornar as pressões o mais negativas possíveis, para que eu consiga permitir a inspiração, a entrada do ar do meio ambiente para os meus pulmões, para a minha cavidade de inspiração. E por isso, nós temos algumas pressões importantes nesse processo, que é a pressão pleural,
a pressão alveolar e a pressão transpulmonar. Mas o que refere-se cada uma delas? A pressão pleural é a pressão que acontece entre a pleura pulmonar e a parede torácica. Então, nós temos aqui a pleura pulmonar e a parede torácica. A pressão que ocorre nesta região é chamada de pressão pleural. E aí, esta pressão, ela se torna mais negativa quando eu tenho a contração dos músculos da inspiração. E aí, eu permito que esse ar entre nos meus pulmões. Depois, nós temos a pressão alveolar. Pressão alveolar refere-se à pressão que acontece dentro dos alvéolos, que é aquela estrutura que eu mostrei para vocês, que refere-se a esse controle mais de troca de gases. Então, esta pressão alveolar, para ela tornar-se mais negativa, o ar precisa estar nesta zona condutora. E aí, quando o ar está nessa zona condutora, a pressão alveolar, ela se torna mais negativa do que a pressão atmosférica, o que permite a entrada de oxigênio dentro destes alvéolos. E por último, nós temos a pressão transpulmonar. Pressão transpulmonar nada mais é do que a diferença de pressão entre pressão pleural e pressão alveolar. E esta diferença favorece o processo de inspiração. Depois de nós entendermos como que esta inspiração e esta expiração acontecem, nós precisamos agora entender como que eu tenho a pressão destes gases durante todo esse trajeto. Então, quando o ar entra na nossa zona condutora, ele entra com oxigênio, pressão de oxigênio, em torno de 160 milímetros de mercúrio. Só que ele é um ar seco. E quando ele alcança essa zona condutora, ele se torna um ar umidificado. E ao ser umidificado, ele passa a ter uma pressão de 150 milímetros de mercúrio ali nessa área condutora, ainda ali na traqueia. Ao atingir os alvéolos, esse ar agora, essa pressão de oxigênio mais umidificado ainda, tem uma pressão de cerca de 100 milímetros de mercúrio. E aí, nos alvéolos, eu encontro com o sangue que está percorrendo os vasos sanguíneos, uma pressão muito menor de oxigênio dentro desses vasos sanguíneos. Lembrando que o sangue passa pelos pulmões quando ele está pouco oxigenado. Lembram lá da circulação do nosso coração? Quando ele está pouco oxigenado é que ele passa pelos pulmões. Quando ele é pouco oxigenado, ele tem uma pressão ali em torno de 40 milímetros de mercúrio, o que favorece a troca, já que nos alvéolos nós estamos com uma pressão de 100 milímetros de mercúrio. E acontece exatamente o contrário com o CO2. CO2, dióxido de carbono, é um gás produzido durante a respiração das nossas células e, por isso, ele é altamente concentrado, tem uma pressão de 46 milímetros de mercúrio no sangue, que é pouco oxigenado. Se o sangue tem pouco oxigênio, ele tem muito CO2. Consequentemente, quando esse CO2 alcança os alvéolos, ele passa para os alvéolos, que tem uma pressão de CO2 menor, em torno de 40 milímetros de mercúrio, para então ele ser eliminado durante o processo de expiração. Então, é importante nós entendermos que esses gases são trocados, são transportados através de regiões de maior pressão para regiões de menor pressão. Ok, então os gases chegaram na circulação, mas agora eles precisam ser transportados. Como que acontece o transporte de oxigênio? De duas maneiras. Ou dissolvido no plasma,
cerca de 2%, o que é insignificativo, ou ligado à hemoglobina, que representa 98%. Mas o que é esse oxigênio ligado à hemoglobina? O que é a hemoglobina? A hemoglobina é uma M-proteína presente nas nossas hemácias, constituída por 4 cadeias de globina. E essas cadeias de globina apresentam em cada uma delas um grupamento chamado de grupo M. E esse grupo M, em cada um deles, nós temos a presença de um átomo de ferro. Átomo de ferro que permite a ligação dessa molécula de oxigênio, formando uma oxihemoglobina, que vai ser responsável por transportar a maioria do nosso oxigênio. E o CO2? O CO2 é transportado de 3 maneiras distintas. Ele pode ser transportado dissolvido no plasma, o que representa a menor quantidade. Ele pode ser transportado ligado à hemoglobina, ou ele pode ser transportado como bicarbonato, sendo que transportado como bicarbonato representa maior quantidade, cerca de 70%. Mas qual que é a diferença entre eles? Quando eu falo que é ligado à hemoglobina, eu preciso desligar o oxigênio, e quando eu desligo o oxigênio daquele átomo de ferro, eu consigo permitir a ligação do CO2. E aí, esse CO2 ligado à hemoglobina, agora chamado de carboxihemoglobina, faz o transporte retornando esse CO2 para ser eliminado pelos nossos pulmões. Ou, quando eu falo que ele é transportado como bicarbonato, quando o CO2 entra na minha hemácia, ele reage com a água. Reage com a água em meio a uma enzima chamada de anidrase carbônica, formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico é uma molécula muito instável e, por isso, é rapidamente dissociada. Dissociada em íon hidrogênio e bicarbonato. E o bicarbonato é trocado com o meio e transportado livremente até os nossos alvéolos. Então, eu posso transportá-lo como bicarbonato. Tá, então entendemos os processos da ventilação. Mas quem regula essa ventilação? A ventilação, ela é regulada por centros localizados no tronco encefálico, ponte e bulbo. Mas antes de eu falar um pouquinho desses centros, nós precisamos entender quem controla essa ventilação. Essa ventilação, ela é monitorada através de diferentes pressões de oxigênio e de CO2. E isso é feito por sensores que estão presentes no nosso corpo, que são os quimiorreceptores e são mecanorreceptores. Quimiorreceptores, nós dividimos eles em 2 tipos. Quimiorreceptores periféricos e quimiorreceptores centrais, que eu explico no próximo slide. E nós temos também os mecanorreceptores. Primeiro, eu vou falar dos mecanorreceptores. Mecanorreceptores são receptores que localizam-se principalmente na traqueia, nos brônquios e nos bronquíolos, e que detectam mecanicamente a presença de alguma substância estranha que não poderia estar ali. Algo irritativo, por exemplo, ou até um volume excedente de ar ali presente. Então, mecanicamente, eles controlam essa alteração desses gases. Já os quimiorreceptores localizam-se muito próximos aos barorreceptores. Lembra que eu expliquei lá na unidade de sistema cardiovascular? Esses quimiorreceptores periféricos, eles se encontram no arco da aorta e na bifurcação das carótidas, região chamada de seio carotídeo. E aí, quando eu tenho principalmente queda na pressão de oxigênio, eu ativo esses quimiorreceptores periféricos.
E aí, através de vias ascendentes, principalmente via nervo vago e nervo glossofaríngeo, a informação chega nos nossos centros respiratórios. Ponte e bulbo, principalmente o bulbo, que vão responder aumentando a minha ventilação, hiperventilando. Por quê? Porque se a minha pressão de oxigênio está baixa, significa que eu preciso ventilar mais para trazer mais oxigênio para o meu corpo. Mas além dos quimiorreceptores periféricos, nós temos também os quimiorreceptores centrais. Quimiorreceptores centrais que são capazes de detectar principalmente o aumento da pressão de CO2. Aumento da pressão de CO2, por quê? Porque o CO2 é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica. E aí, quando eles atravessam barreira hematoencefálica, esse CO2 vai reagir com a água em meio à anidrase carbônica, formando ácido carbônico. E esse ácido carbônico vai se dissociar, hidrogênio e bicarbonato, não é? Nós não acabamos de ver essa reação? E quando esse hidrogênio dissociado é acumulado no líquido cerebroespinal, ele se liga aos quimiorreceptores centrais, que mandam informação também para o bulbo, aumentando a ventilação. Mas, como que esses quimiorreceptores centrais e periféricos conseguem monitorar essas diferentes pressões e fazer com que centros do tronco encefálico, ponte e bulbo, tomem a decisão de como controlar esse processo? Porque no tronco encefálico, bulbo e ponte, nós temos centros que controlam a ventilação. No bulbo, nós temos dois grupos responsáveis por isso. O chamado grupo respiratório dorsal e o chamado grupo respiratório ventral. O grupo respiratório dorsal é responsável por fazer a contração dos músculos da inspiração. Então, recebem as aferências via nervo vago e glossofaríngeo e ainda excitam os músculos da respiração, da inspiração. O grupo respiratório ventral é um grupo formado por neurônios responsáveis pela expiração ativa, quando eu comando a minha expiração. E ainda acreditam-se que tem um grupamento de neurônios que são responsáveis pelo marca-passo da ventilação. Acredita-se que são células que despolarizam espontaneamente e por isso controlam essa ventilação. Já a ponte apresenta dois outros grupos, o centro pneumotáxico e o centro apnêustico. O centro apnêustico é o centro responsável por controlar a respiração anormal. Quando eu tenho uma inspiração muito profunda e uma expiração curta, isso acontece pela ativação do meu centro apnêustico. Já o centro pneumotáxico é o centro responsável por modular a nossa ventilação. Quando nós estamos em repouso, isto é, sentadinhos, quietinhos, nós não percebemos a diferença entre inspirar e expirar. E isso é feito pelo meu centro pneumotáxico, que inibe a contração dos músculos da inspiração para que eu tenha a expiração passiva. Por isso que eu modulo essa ventilação. Então, de uma forma resumida, nós temos um centro respiratório localizado no bulbo e na ponte, que toma a decisão do controle da pressão de oxigênio e de CO2. No entanto, essas pressões são monitoradas por sensores, que são quimiorreceptores periféricos, quimiorreceptores centrais, receptores que ficam localizados nos músculos e mecanorreceptores que permitem
recebem alterações nesse centro, nessas diferentes pressões do nosso sistema respiratório e por isso mandam aferências para o meu centro respiratório, que vai tomar a decisão, principalmente via ativação de nervo frênico, provocando a contração do diafragma, principal músculo responsável pelo processo da inspiração. E é assim que nós controlamos esse sistema tão importante e esse sistema que é vital para a manutenção da homeostase do nosso corpo. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula, a próxima unidade, para continuarmos o nosso estudo.